Olá, eu sou Cris Ferreira e você que já me conhece, já está me acompanhando aí, muito provavelmente já assistiu as minhas dicas 1, 2 e 3 de inglês e mais os vídeos que eu tenho aí no canal do YouTube sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento, comportamento, reflexões, mas eu comprometi, estou dando para vocês algumas dicas de inglês, porque para você também que me conhece e para quem não me conhece ainda, eu sou professora de inglês há 30 anos, sou formada em inglês pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho especialização também pela Federal em Linguística, tenho a formação e especialização em MBA em gestão de empresas. Sou também professora da Fundação Getúlio Vargas. Lá eu dou aula de coaching de inteligência emocional, de liderança. E sou coach também, formada pelo IBC, com especialização também em PNL, com formação em análise comportamental, enfim. Eu tenho realmente aí uma trajetória em que eu sou apaixonada pelo conhecimento, mas sou mais apaixonada ainda por poder compartilhar com vocês e transmitir um pouquinho do que eu sei, porque quanto mais eu compartilho, quanto mais eu divido, mais eu multiplico e mais eu aprendo também. Então, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho mais sobre a questão da pronúncia, que foi o vídeo 3, eu falei um pouco sobre as crenças, porque eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito bloqueadas, porque elas acham que tem que falar com a pronúncia perfeita, como se fosse um nativo. E isso é um mito, isso é um fato que não é verdade no que diz respeito à competência comunicativa, porque como eu disse no vídeo 3, se você não assistiu, vai lá e vai entender o porquê que o sotaque é algo mais do que comum, mais do que aceitável, e o que você deve se preocupar é não em alguns detalhes que eu vejo professores insistirem, como, por exemplo, a pronúncia do TH do inglês, que é ou v, e aí a gente, às vezes, eu vejo professores insistindo com os alunos para poderem falar um three, um think, um that, quando, na verdade, muita gente com sotaque fala think, fala that, fala three, e no contexto é perfeitamente compreensível. Ao meu ver, um detalhe que é mais importante na pronúncia do que o bendito TH é o que a gente chama em inglês de stress e o que em português a gente chamaria de sílaba tônica. Então, hoje é sobre isso que eu vim falar com você. Por que que você deve se preocupar mais com a sílaba tônica das palavras do que com alguns detalhes de pronúncia que no contexto são perfeitamente compreensíveis e não vale tanto sofrimento. Porque a sílaba tônica em inglês, como o inglês é uma língua, primeiro que na escrita não tem um acento, como tem em português, então a gente precisa se ater mais. E porque se eu não pronuncio com o stress, com a sílaba forte onde ela deve, pode então realmente gerar uma má compreensão e pode muitas vezes até causar algum problema de compreensão. Então, hoje eu quero dar um exemplo para vocês que é muito básico, que é o exemplo dos números em inglês. E aí eu fiz à mão mesmo para vocês verem. Por que que eu fiz à mão? Porque eu acho que essa é uma forma da gente poder entender melhor como que se pronuncia. E aqui é uma técnicazinha de pronúncia de números. Então, aqui eu fiz uma transcrição, não estou usando a transcrição internacional, né? Porque nem todo mundo entende. Estou usando algumas nuances, assim, que eu dei uma adaptada para ficar mais fácil para você que é falante do português. Mas vamos lá na pronúncia dos números. O primeiro número, então, que é one. One. E tem gente que, por não pronunciar essa palavra direito, vai pronunciar on, e não é isso. E aí você confunde, às vezes, com a preposição on, né? Não é on, é one.
Então, é essa pronúncia, tá? Do número one. Essa é uma pronúncia importante para você não falar on, em vez de falar one, que é o certo, tá bom? Então, vamos lá. One. Já o segundo, o número 2, você vai pronunciar como se você falasse em português tia. Porque em português a gente pode falar tia e a gente pode falar tia. Esses sons são sons importantes em inglês. O ti, que é diferente de chi. Então, em inglês, se eu falo thin, é diferente de eu falar chin. Observa que esse, sim, é um som importante. Então, aqui eu falo to, como eu falo tia. Então, eu falo to. E observa, eu coloquei aqui o vermelho e o azul para você entender que esses números têm uma única sílaba. Então, aqui, ó, one, uma sílaba. Two, uma sílaba. Agora, three. Se você não consegue falar three, não tem problema. Fala tree, ok? No contexto, as pessoas vão entender se você falar tree. São 3 árvores. Você vai entender. Claro, se você quiser experimentar e se dedicar, vai lá no three. Mas entenda que o mais importante aqui é que é uma sílaba só e o i é longo. Então, é three. Uma sílaba só também. Depois a gente tem o número 4. Também uma única sílaba. 4. Depois eu tenho 5. Observa que aqui, apesar de no português a gente achar que são duas, é uma sílaba só. O que é a sílaba? É o movimento que você abre e fecha a boca, é uma sílaba. Então, aqui, olha, observa. 5. Tá bom? Então, aqui é uma sílaba só. E o som do I aqui, da letra I, é I. Observa que você fala 5. Ok? E é importante você pronunciar o último som, que é o V. Então, é 5. Não é fi. Ok? É igual você fala Wi-Fi. Aí sim. Mas aqui é 5. Tem um V no final. Depois você vai dizer 6. Que também é uma sílaba só. 6. Depois, 7. Observa que quando você fala 7, são 2 sílabas. E qual é a sílaba forte? Qual é a sílaba que tem o stress? É o se. Então, é 7. Depois você tem 8. Eu vou te pedir para você observar muito esse número. E observa que é uma única sílaba, mas que tem um som no final, que é o t. Então, é 8. Que a gente chama de T aspirado, que é o t. Então, pronuncia direito, olha. 8. Por que é importante? Porque agora eu vou dizer para você, se você pronunciar a letra A em inglês, é A. É a letra A. Agora, o número 8 é 8. Tanto a letra A quanto o número 8, ambos têm apenas uma única sílaba. A diferença está no último som. Então, observa a importância. Isso é importante na pronúncia. A, letra A, 8, número 8. Depois a gente vai para o 9. Agora que você já sabe, você percebeu que é uma sílaba só. 9. E, de novo, o N no final é pronunciado. Então, é 9. E depois eu tenho 10. Observa que esse é o T aspirado, que é o T de tia. É o ti e não ti. Então, não é tin ou ten, é 10.
10. Depois eu tenho 11. 11. 11. Pode ser 11. Esse primeiro som pode ser I ou Então, 11. Mas o mais importante aqui, como eu disse, é o stress. Qual é a sílaba forte? 11. 11. 11. Então, a sílaba forte é a segunda. É o le. 11. E depois eu tenho 12. 12. 12. Observa que, de novo, uma única sílaba. E é o 12. Ok? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Do 13 até o 19, essa é a família teen. E é importantíssimo você saber. Você pode pronunciar os números até de uma forma... Eu vou explicar aqui, principalmente o th. Se você não conseguir, não tem problema. Mas o teen, que é a sílaba forte, você não pode descuidar dele. Então, na verdade, é 13. 13. Se você não consegue falar, fala 13. 13, não tem problema. Mas percebe que o forte da sílaba é o que vai fazer toda a diferença. Então, você vai dizer 13. E qual que é a diferença para o próximo, que é 4? Ficou fácil. 14. Já o 5 no 15 e no 50 ele vira fifth. Então, ele deixa de ser 5 e passa a ser fifth. Mas você vai falar 15. Lembrou que é forte a segunda? Então, é 15, 16, 17, 18, 19. Observem que o importante aqui dos números 13 ao 19 é a sílaba forte, que é sempre a última e que é o teen, ok? Já os números de 20 a 50, a 90, desculpa, a sílaba vai ficar fraca no final. Então, a primeira sílaba é forte e a segunda é que é fraca, ok? Então, olha, 20. E a gente vai pronunciar o T no final. O americano, em alguns momentos, ele fala re. Eu vou explicar para vocês. Mas é importante você pronunciar a vogal T. Ele é curto e ele é fraco, mas o I está presente. Então, olha, T. Então, 20. Desculpa, na verdade é 20, porque a sílaba é fraca. 20. Depois você tem 30, 40. O americano fala 30, 30. E ele fala 40, 40. Mas o britânico vai falar 40, 40. Observa que tem um I depois, na última sílaba. 50. Lembra que eu falei? 5, 15, 50. Observa a diferença? Então, a sílaba forte é muito importante para você distinguir se eu estou falando 15 ou 50. Olha, eu vou falar 15, 15. E eu vou falar 50, 50. Ok? E aí eu venho com o 60, 70, 80, 90. Tá bom? Lembra, então, que do 20 ao 90, a sílaba T é fraca e a primeira é forte. Agora, eu vou falar para você o jeito americano. O americano também fala 70, 70. O americano também fala 80. E o americano fala 90. O que eu quero que você observe agora e repita comigo é o teen e o T. Vamos lá, então. 13, 13. 30, 30. Ou 30, 30. 14, 14. Ou 40, ou 40. Percebe que a sílaba forte, gente, é muito, muito importante, tá? Então, vamos lá agora, 15 e 50. 15, 50. 16 e 60.
16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Ok? Então, fica aqui a dica para você. Você tá aí com o meu vídeo para poder repetir várias vezes. E lembre-se que você deve ficar muito atento, principalmente aos números 5, 15, 50. E o que eu quero que você preste muita atenção é a letra A, que é A. É o número 8, que é 8. 8. É o número 18, que é 18. E o número 80, que é 80 ou 80. Então, qual é a diferença entre 8 ou 80? O 8 é 8, uma sílaba. O 80 é 80, 80, duas sílabas. E o americano ainda ajuda porque ele fala 80. Então, é isso aí. Fica a dica para você. Observe o stress, a sílaba forte, principalmente dos números, porque você, com certeza, não vai levar gato por lebre. Eu sou Cris Ferreira e aqui é a minha dica de número 4 para você que quer melhorar um pouquinho mais do seu inglês ou para você que está iniciando o aprendizado. Essa dica é importante, observa o stress. Eu sou Cris Ferreira, vai lá no meu site também para me conhecer um pouco mais, soukrisferreira.com.br. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilha e se você quer se inscrever, toca aí no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe automaticamente na sua caixa de e-mail. E você recebe uma notificação que eu estou te trazendo novidade. Um beijo para você e até a próxima!